Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro. Hoje, ainda com a voz me recuperando, sábado, para quem estava na arena ou assistindo com seus amigos, foi um dia muito tenso para a torcida tricolor, desgastante mentalmente e também fisicamente, né? Tô sem voz aqui, fiquei rouco na arena, mas valeu a pena, valeu a classificação de Santa Cruz, empurrado por sua torcida. Hoje a gente vai falar de um vídeo aqui interessante sobre um destaque do Altos, jogador aí que marcou 3 gols na última partida, que Santa Cruz precisa ficar de olho nele, mas também vamos falar de algumas expectativas do Santa Cruz e também do Altos para a partida do próximo final de semana. Né? A CBF deve hoje decidir o dia da partida e o horário, e a gente vai estar publicando nas nossas redes sociais. Então segue a gente aí no Instagram, Twitter, Threads, e fica ligado com as novidades aí do jogo. Lembrando que Santa Cruz passou pelo Sergipe, então águas passadas, vamos falar de águas futuras, Altos que vem aí de uma classificação em cima do Independência do Acre. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, ajuda a gente a chegar a 8 mil inscritos, estamos bem próximos de 8 mil inscritos, então segue a gente aqui, ajuda a gente aí a rumo a 10 mil até o final do ano, né? Bater essa meta aí, 10 mil, que eu sei do outro lado aí você pode ajudar a gente, beleza? Sem mais delongas, vamos falar do Altos. Vamos falar do Altos aqui, colocar na tela. Vou colocar na tela aqui o Altos, que tem um retrospecto bom contra o Santa Cruz, tá? O Altos ele tem um retrospecto ótimo com o Santa Cruz, podemos dizer, mas agora não é hora de a gente olhar para esse ponto, né? A gente já falou isso no vídeo de ontem, mas agora a gente vai falar da Série D, né? O Altos tem 16 jogos disputados na Série D, 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Saldo de gols, 30 marcados e 16 sofridos. Esse 30 foi inflado por 2 partidas contra a Independência do Acre. A primeira foi 5-1 e a segunda, no dia de ontem, foi acho que foi sábado, na realidade. Sábado foi 3-1. Então ele marcou 8 gols nesses 2 jogos. Vamos tirar esses 2 jogos do Altos, porque foi unilateral nessa classificação. Vamos falar na fase do grupo, né? Fase de grupos, o Altos tinha 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, um saldo de gol de 22 gols e tinha tomado 14 gols. É um time que toma bastante gols, o Altos, tá? O Altos é um time que toma bastante gol. Teve um momento ali que o Altos ainda perdeu, né, as 2 últimas partidas, mas já classificados, né? Perdeu ali para o Tocantinópolis e o Maranhão. Porém, teve essa questão do Altos aí tomando bastante gols. Acredito, um time que faz 22 gols e toma 14 na fase de grupos, num grupo relativamente fraco, dá um pouco de alento para a gente, né? Dá um pouco de alento, de entendimento que o Santa Cruz consegue furar a defesa do Altos. O Altos tem alguns desfalques, né? Como o Rodrigão, que houve um acidente com ele, ele está fora da temporada, né? Mas ele fazer um bom feito, né? Deixa eu colocar aqui na tela que é melhor. Não vou abrir outra aba, não. Vou colocar aqui no Macário, que fez um ótimo feito para um centroavante, podemos dizer assim. Estava buscando a palavra, né? Nos últimos 2 jogos aí contra o Independência, o Macário ele foi autor de 4 gols dos 8 marcados pelo Altos, né? E sábado ele marcou os 3 gols da vitória. Se bem que era um atleta que não vinha marcando gols. Deixa eu ajustar aqui, porque, meu Deus do céu. Não vinha marcando gols. Na série dele tem 15 jogos e 768 minutos jogados, mas ele marcou 4 gols nos últimos 2 jogos. Tudo bem que muita gente vai falar, é uma Independência do Acre, é isso, aquilo. Sim, mas são dados que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente não pode ignorar o fato de que o atleta ele é destaque nas últimas 2 partidas. Então, o Macário aí eu acho que é um dos pontos que o Santa Cruz precisa olhar. O histórico do atleta aqui é da base do América do Rio de Janeiro, foi para o Grêmio Sub-20, Olaria, Ponte Preta, Sub-10, Volta Redonda, Portuguesa do Rio de Janeiro, emprestado pelo Volta Redonda, voltou para o Volta Redonda, foi para o Vitória do Espírito Santo, no Olaria, 23 jogos, 11 gols, no Bangu não balançou a redes e no Altos ele tem 6 gols marcados em 15 partidas, né? Então, é um atleta que marcou 6 gols na Série D em 15 jogos. Então, é um atleta perigoso, um atleta que precisa tomar cuidado.
e o Santa Cruz tem essa prerrogativa aí de tomar cuidado com o Macário, né? Muita gente está falando, esquerdinha, que jogou no Botafogo da Paraíba. Sendo bem sincero com vocês, o conjunto do Altos é um conjunto que vem vencendo, essa é a realidade, que vem ganhando espaço no seu grupo, que vem crescendo no seu... Tem o Júnior Mandacaru também, que saiu, tem rede nacional, né, matéria sobre ele. Mas assim, Santa Cruz também tem um elenco que vem crescendo, né? Jogo contra o 13, o jogo contra o Sergipe lá foi... não foi um jogo... Eu não vou dizer que foi um jogo ruim, foi um jogo com falhas, mas não foi um jogo ruim. O jogo contra o Sergipe na Arena não foi um jogo ruim, foi um jogo com falhas, basicamente isso. Logicamente que eu falar para vocês aqui que todo mundo jogou bem, estaria mentindo, né? Tem alguns atletas que estão com rendimento baixo, isso é claro. Mas Marcelo Cabo vai ter que resolver isso pro próximo jogo. Então, o Thiaguinho, o Gabriel Galhardo precisa tomar um choque ali para dar uma acordada, apesar que eu acho o Gabriel Galhardo um carregador de piano, tá? O Giovani ele precisa ter mais objetividade, mas tem algumas peças, a gente vai falar mais durante a semana sobre isso, mas tem algumas peças que realmente caíram de rendimento e precisam voltar aos trilhos, né? Então, o Santa Cruz vai enfrentar um Altos consolidado. O Altos é um time que se consolidou no seu grupo, que se consolidou no mata-mata, então ganhou fora em casa, com isso colocou pontos à frente do Santa Cruz e vai decidir o jogo em casa, vai aproveitar o campo, né? O campo do Altos é um campo muito ruim, então basicamente vai ser nivelado por baixo o jogo, então a gente precisa fazer o placar dentro de casa, a gente precisa fazer o placar na Arena Pernambuco, a gente precisa garantir a nossa classificação na Arena Pernambuco, e a Santa Cruz tem tudo para que isso aconteça. Lógico que tem os problemas da Arena que a gente vai tocar durante a semana, a gente está debatendo, a gente está cobrando as autoridades sobre isso, né, sobre a questão da Arena, locomoção, estrutura, infraestrutura de telecomunicações que inexiste lá, você não consegue acessar uma internet na Arena Pernambuco, isso é vergonhoso, se tratando de 2025, a gente está falando de um estádio de Copa do Mundo que eu não consigo ter rede, não consigo ter acesso, isso é um absurdo, falando de tecnologia. Bom, mas Santa Cruz precisa ter esse momento entendível. Obviamente que eu falo para vocês, como eu falo para todos os meus amigos, fase de grupos é um campeonato, primeiro mata-mata é um campeonato, oitava é outro campeonato. Lembrando que a partir das oitavas teremos VAR, e isso também muda a questão do campeonato. Santa Cruz agora entra veementemente numa decisão de valer vida. O Altos, do outro lado, perdeu alguns jogadores perante a Copa do Nordeste, tinha o Robozão, né, que acabou com o time da Abdias aí na ilha, perderam alguns jogadores, mas é um time que se consolidou dentro do grupo e também no mata-mata, com 2 vitórias sem medo, né, classificou sem medo contra o Independência do Acre. Isso foi o Altos, foi o Altos na sua competição. Vale agora entender o que o Marcelo Cabo vai preparar o time. A gente tem muita esperança com o Ariel. O Ariel, muita gente gostou do que o Ariel entregou em campo e eu particularmente gostei também. É um atleta de muita força, um atleta que tem muita presença e causa essa preocupação para os zagueiros, né? Os zagueiros precisam estar preocupados com o Ariel. E o Thiago Galhardo tem sua qualidade quando ele recua, porque o passe, a visão, a criatividade do Thiago Galhardo, ela existe. O problema é, segundo tempo, o Thiago Galhardo já perde fisicamente. Se eu não tiver um time bem compactado para suprir a falta do Galhardo e do Ariel nessa marcação, aí a gente acaba que se complica, né? Então, o Marcelo Cabo precisa preparar bem o time para esses momentos. Os momentos que tem Ariel e Galhardo, o momento que tem o Galhardo. Então, são os momentos, são os times dentro da partida que precisam ser preparados. A gente fez aqui rapidinho, falou alguns dados do Altos, de olho, quem tem que ficar de olho, que é o Marica, né, que fez gols, fez 4 gols nos últimos 2 jogos, né? O Altos fez 8, 50% dos gols do Altos é dele. No última partida fez 3 gols. Então, são jogadores que no meu ponto de vista, precisa estar de olho, porque é um jogador que fez diferença nesse primeiro mata-mata. Vamos entender, né, o que o Marcelo Cabo vai preparar. Eu acho que o William Alves já deu a carteirada, que não é banco nesse time, de forma alguma.
traz uma consistência, apesar da idade, mas uma consistência defensiva, e o Marcelo Cabo tem tudo para fazer um time mais encaixado e a gente sair com um grande passo na classificação para a próxima fase. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo aqui bem dinâmico, falando de um destaque do Altos, que foi na última partida, né, nas últimas 2 partidas, e também falar do Santa Cruz aí, como o Marcelo Cabo, ele tende a preparar o time em relação aqui à minha opinião, tá? Deixa nos comentários o que você acha e o que você concorda, discorda, para a gente estar aqui debatendo, para também alimentar os próximos vídeos. Valeu, galera. Até a próxima.